Olá, é bom estarmos juntos em mais uma edição do ASN TV. E hoje o nosso assunto são as Filipinas. Você deve recordar que no dia 8 de novembro de 2013, um tufão terrível atingiu aquele país, boa parte daquele país, inclusive pelos estudiosos no assunto, esse tufão ele teve uma classificação 5, ou seja, ele foi um dos piores tufões, foi considerado um dos piores tufões que já aconteceu na história. Aquela região foi grandemente devastada e nós tivemos a participação da ADRA, da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, lá no local, ajudando as vítimas, não só no momento da tragédia, não é? Mas também após alguns meses, a ADRA continua atuando lá. Nós estamos aqui com o pastor Paulo Lopes. O pastor Paulo, ele é o diretor da ADRA Brasil e ele recentemente esteve lá novamente. Você lembra que quando nós conversamos sobre esse assunto no ano passado, nós pedimos para você colaborar, mandar recursos, e ele esteve lá, vai contar para a gente um pouquinho do que ele viu e o que está sendo feito com os recursos que nós mandamos para as Filipinas. Pastor Paulo, um prazer conversar com você. Conta para a gente o que o levou às Filipinas novamente, não é? Como está a situação lá agora? Como você disse, Márcia, esse foi um dos piores tufões da história, se não o pior. Não é um tufão categoria 5. Eu estive presente em Tacloban, na cidade de Tacloban, que foi a cidade que foi mais afetada pelo tufão, foi a primeira a receber, não é, o tufão. E para você ter uma ideia do estrago, não é, são mais de 14 milhões de pessoas que foram afetadas em 9 regiões da parte central das Filipinas. Nós estamos falando aqui num desastre que deixou 4 milhões de pessoas desabrigadas. Nós estamos falando num desastre que destruiu parcialmente ou totalmente mais de 1 milhão de casas. Dessas, cerca de 550 mil casas foram totalmente destruídas. E estamos falando também de um desastre que matou cerca de 8 mil pessoas, das quais cerca de 1.800 pessoas ainda não foram encontradas. Mas realmente, somente quando você vê, não é, o estrago, o que aconteceu. Eu estive especialmente na cidade de Tacloban, uma cidade, creio, de cerca de 200 mil habitantes, e a destruição foi completa. Onde o tufão passou, ele arrasou tudo, edifícios, casas, toda a parte. As 2 semanas que eu estive lá, não havia energia elétrica, ainda 2 meses depois do tufão, não havia água corrente, não é? Toda a parte de comunicação, toda a parte de eletricidade foi completamente destruída. Realmente este é o cenário, não é? E nós tivemos ali, como você mencionou, a ADRA tem sido uma das agências a apoiar bastante o trabalho nas Filipinas. A ADRA já está nas Filipinas há 30 anos trabalhando, e nós fomos, em algumas partes afetadas, a ADRA foi uma das primeiras organizações humanitárias a chegar no terreno. Ok. Paulo, e o que tem sido feito, né, de efetivo pela ADRA, inclusive com recursos que foram mandados por todo mundo, aqui pelo Brasil também, o pessoal da América do Sul colaborou. O que tem sido feito com esses recursos? Inclusive a gente está vendo fotos aí, enquanto você está falando, a gente está vendo fotos desse trabalho. Nós recebemos mais de 50 mil dólares em doações aqui do Brasil, através do apelo que nós fizemos através da Rede Novo Tempo, né, da TV e Rádio Novo Tempo, também das redes sociais. E, obviamente, a ADRA é uma rede internacional, não é? E houve uma mobilização muito grande por recursos de todas as partes do mundo. Até o período que eu estava lá, nós já havíamos arrecadado cerca de 3 milhões de dólares e, efetivamente, nós já vimos até uma semana atrás, quando eu retornei, nós já havíamos ajudado, não é, ou prestado ajuda humanitária a 160 mil pessoas. Nós temos ainda mais umas dezenas de milhares de pessoas que serão ajudadas pela ADRA. No momento, a ADRA está distribuindo comida, não é? Porque é interessante que quando o tufão atingiu aquela parte das Filipinas, foi justamente no momento em que eles iriam colher o arroz, que é o alimento básico. Então, a próxima fase agora em que eles outra vez vão colher arroz vai ser no mês de março. Ou seja, de novembro até março, as agências humanitárias têm distribuído comida, não é? Porque as pessoas necessitam, não somente comida,
Nós também distribuímos água potável, nós distribuímos kits de higiene, não é? De higiene pessoal, e nós também estamos distribuindo kits de abrigo, não é? Porque as pessoas perderam suas casas. Inclusive, nas 2 semanas que eu estive na cidade de Tacloban, choveu todos os dias, dia e noite, não é? E se você, quando você fala em Tacloban, estou falando de uma cidade onde as pessoas estão vivendo em barracas, outras estão vivendo embaixo de lonas, e com a chuva, não é? A situação fica bastante complicada. Nós estamos apoiando também nesta parte de abrigo. Eu creio que até o final deste mês, início do próximo mês, nós teremos atingido já o número de 200 mil pessoas apoiadas diretamente pela ADRA. E agora nós entramos numa outra fase que nós falamos de reconstrução, não é? Nós conseguimos aprovar um projeto através da rede internacional da ADRA de $1 milhão agora para apoiar pequenos pescadores que perderam os seus barcos de pesca, não é? Então nós vamos repor, em muitos casos nós vamos consertar esses barcos, não é? Ajudá-los a ter novas redes, porque esse é o seu meio de sobrevivência. E eu estive lá com um objetivo bastante específico, Márcia. Eu estava lá para ajudar a coordenar a equipe de resposta de emergência da ADRA. E como parte desse trabalho eu participava das reuniões junto às Nações Unidas, não é? Para coordenar e saber quais eram as necessidades e prioridades, e também estivemos no processo de escrever novas propostas para doadores. Entre elas, nós desenvolvemos uma proposta para o Programa Mundial de Alimentação da ONU para apoiarmos 10 mil famílias, cerca de 50 mil pessoas, com a distribuição de arroz, num projeto de alimento por trabalho, em que as pessoas trabalham e recebem, então, o arroz, não é, da ADRA ou do Programa Mundial de Alimentos. Nós estamos falando aqui de 500 toneladas de arroz que nós pretendemos distribuir nos próximos 2 meses, até que as pessoas possam colher, não é, a sua própria comida. E nós também apresentamos um projeto para ajudar a consertar muitas das casas que foram destruídas, e nesse projeto, se nós conseguirmos os recursos, nós vamos ajudar aí cerca de 4 mil famílias, não é, para recuperarem uma parte da sua casa. Então, mais ou menos esse é o trabalho. Então, eu gostaria de dizer àqueles, não é, que estão nos ouvindo e que doaram, não é, quando nós fizemos o apelo para o SOS Filipinas, de que os recursos foram muito bem utilizados, juntamente com outros recursos que vieram de todo o mundo. Eu pude testemunhar isso pessoalmente e fazer parte, não é, desta ação da ADRA. E aqueles que ainda querem ajudar, as necessidades existem. Para reconstruir, não é? Nós estamos falando aqui de uma cidade, esse é só o caso de Tacloban, mas são 9 regiões que foram afetadas, não é? É um processo longo de reconstrução e as necessidades são muito grandes ainda por vários meses. A ADRA vai estar ali, eu diria, por alguns anos, não é? Ainda ajudando nesse processo de reconstrução ali nas regiões afetadas pelo tufão. Ou seja, aqueles que querem ajudar podem, então, entrar em contato com a ADRA através do nosso site, não é? E fazer a sua doação ainda para as Filipinas. Pastor Paulo, pelo que você está contando para a gente, realmente as necessidades ainda são muito grandes, há muito o que fazer, é praticamente reconstruir, né, algumas cidades, reconstruir a vida de muita gente. A gente pode colaborar. Vai aparecer para você aí na tela agora o endereço do site da ADRA, onde você pode entrar, ter muitas informações e também encontrar ali a forma como você pode colaborar com essas pessoas que estão precisando, assim, incrivelmente de nós. Vamos orar por elas, orar muito por elas, mas vamos também fazer algo de prático para tirá-las dessa situação tão difícil, tão complicada, não é, pastor? Obrigada pela sua participação. A gente conta com você semana que vem.